Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 42. Salmo de número 142, aliás. Salmo de número 142. E para aqueles que têm uma Bíblia com a capa estragada, nós também restauramos a sua Bíblia, colocando uma capa nova. Tá bom? Vamos lá. Salmo de número 142. Amém? Vamos nos colocar em pé? Aleluia. Salmo de número 142. Diz assim, amados irmãos. Após a leitura, você vai deixar a sua Bíblia aberta nesse mesmo salmo, tá bom? Diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém? Queiram se assentar. Amados irmãos, nós queremos falar nessa noite sobre o clamor ou um clamor que liberta. Vocês sabem que existem diferenças, né, de oração. Existe a oração que se chama clamor, a oração que é aquela de intercessória, onde você está orando por alguém, não é verdade? E a oração que você ora por você mesmo. Esses tipos de oração são meios pelos quais nós temos comunhão e nos relacionamos com Deus, não é verdade? Mas esse salmo aqui, na realidade, é um clamor que ele faz a Deus. E geralmente, quando se fala de clamor, a palavra clamor significa alguém que está numa situação de profunda angústia. Chegou no ponto máximo do seu temperamento, de uma situação de alta periculosidade. E aí ele não está mais falando com um tom, uma voz mais baixa. Pelo contrário, ele agora está gritando. A palavra clamor significa grito, um grito de desespero. Mas nós também temos algumas definições. Eu estudei as escrituras aqui agora no livro dos Salmos sobre o clamor. E eu tenho aqui algumas definições sobre o que é o clamor. Clamor é a oração daqueles que estão em aliança com Deus. Quando você vai estudar o livro dos Salmos sobre a palavra clamor, você não vai encontrar ninguém que não tinha aliança, compromisso, andava com Deus. Todas as pessoas que clamavam eram pessoas comprometidas com Deus, estavam em aliança com Deus. O clamor não é feito por aqueles que não passaram pela experiência de salvação. O clamor não é feito por aqueles que não estão na igreja. O clamor é feito por aqueles que já estão em aliança com Deus, que pertencem a Deus. Não estou dizendo com isso que Deus não responde à oração de alguém que está numa situação de extrema dificuldade e de repente ele clama com muita sinceridade e Deus responde a sua oração visando a sua salvação. Deus, quando responde à oração de um ímpio, ele responde com essa finalidade de salvá-lo, de transformá-lo, porque Deus não responde à oração do justo se ele não vai ter um compromisso, se ele não vai tomar uma decisão. Você vai encontrar isso nas Escrituras. Porque Deus não ouve a oração de um ímpio, diz a palavra de Deus. Também
O clamor é a oração daqueles cujo relacionamento com Deus tornou-se um estilo de vida. O clamor não é feito por pessoas que têm uma vida espiritual relaxada, que oram um dia, 8 não. O clamor verdadeiro procede de alguém que se relaciona com Deus diariamente. Nós temos aqui, irmãos, muitos textos. Se vocês quiserem, eu terei o maior prazer de passar para vocês os textos que provam essa tese que eu estou mostrando nessa noite. Terceiro lugar, o clamor é a oração daqueles que reverenciam a presença de Deus. Falarei um pouquinho sobre isso um pouco mais na frente. Em quarto lugar, a oração, ou seja, o clamor é a oração dos perseverantes, daqueles que perseveram, daqueles que não desistem de um pedido, de uma situação, daqueles que estão sempre buscando a Deus com um propósito de nunca desistir. O clamor também é a oração daqueles que dependem totalmente de Deus. O clamor também é a oração dos íntegros que se sentem injustiçados. Pessoas que se sentiram injustiçadas agora estão clamando a Deus, pedindo justiça, mas não é vingança. Pedir justiça é uma coisa e vingança é outra coisa, porque a gente percebe que algumas pessoas, pedem justiça, mas no fundo do fundo elas estão clamando por vingança. Senhor, faça justiça, mas no fundo do fundo eles estão pedindo vingança, não é verdade? Mas diz o texto aqui que o clamor é a oração daqueles que se sentem desamparados, desprotegidos e encurralados. E aí, concluindo essa introdução, que o clamor é a oração dos aflitos e necessitados. Obrigado, amados. E então, nesse Salmo de número 142 que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Davi. Davi estava na caverna chamada de Adulão, sofrendo perseguição, ameaçado de morte por um homem chamado Saul. A Bíblia diz que Davi começou a crescer e as pessoas começaram a elogiar Davi. Ele cresceu na popularidade, se tornou mais popular, mais admirado do que o próprio rei Saul, e ele ficou com ciúme e queria acabar, destruir, matar Davi. E resumindo, ele agora foge para a caverna de Adulão. E é nessa caverna que ele encontra muitas pessoas decepcionadas com a vida, pessoas que tentaram tirar a sua própria vida. Eram pessoas que estavam também sofrendo perseguições, ameaçadas de morte. Eram pessoas que estavam endividadas. Na realidade, na caverna de Adulão, irmãos, estava lá o lixo humano desse país, do Estado de Israel. O lixo humano. E Davi está agora no meio desse lixo humano. E ninguém queria entrar nesse lugar. Nenhum membro da sociedade queria se relacionar com essas pessoas que estavam morando nessa caverna chamada de Adulão. Davi entra naquele lugar e se torna também basicamente um lixo humano. E é interessante que foi nesse momento que ele escreveu esse salmo. Ele faz um clamor. Nós não sabemos como foi o aspecto, se ele se retirou, se ele foi a alguma montanha, mas o texto diz que ele fez um clamor. Ele gritou, não é? Ele gritou, ele pede libertação. Na realidade, ele está pedindo por uma libertação. Porque você vai ver no versículo 7, ele se sente o quê? Preso, quando ele fala, tira a minha alma do cárcere. Esse cárcere aqui não era um cárcere físico, mas era um cárcere emocional, um cárcere espiritual, um cárcere mental, e não físico. Mas nós percebemos aqui, irmãos, que esse clamor gerou uma libertação na vida de Davi. Davi precisava de uma libertação.
E esse clamor que liberta, em primeiro lugar, é um clamor de alguém que tem uma sólida confiança em uma pessoa superior. O versículo 1 diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. O seu clamor aqui, irmãos, nesse versículo, é dirigido ao rei que é superior a alguém. Quando ele fala ao Senhor, ele está se referindo a Deus como seu rei absoluto. Ele quer dizer, existe um rei humano que está me perseguindo, Senhor, mas o rei do universo, o rei todo-poderoso, o criador dos céus e da terra, é ele quem comanda isso tudo, é ele quem dirige a minha vida, e eu estou clamando a ti, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele tem uma sólida confiança, irmãos, em Deus. A palavra do Senhor diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Davi mostra a sua confiança em uma pessoa completamente superior. Quem era o rei Saul diante de Deus? Era um Zé Ninguém. Mas ele está dizendo, eu estou sendo perseguido por um rei humano, mas o rei dos reis, é esse quem protege a minha vida, é esse quem cuida de mim, e é dele que vem a minha verdadeira vitória, a minha verdadeira libertação. Eu confio nesse rei do universo. É justamente isso que ele está dizendo no versículo 1, amados irmãos. Esse clamor que liberta é um clamor que tem uma sólida confiança. Mas é lamentável, irmãos, que existem algumas pessoas que não têm essa sólida confiança no Senhor. Por várias razões. Por falta de um conhecimento mais profundo acerca da pessoa de Deus. Por falta de experiências com Deus através da oração. Por uma visão distorcida que essa pessoa tem de Deus. Não é verdade? Que esse Deus, ele ouve alguns e outros ele não ouve. Amados irmãos, tenhamos a nossa confiança no Senhor. Que nós possamos nos aprofundar na nossa confiança no Senhor, porque o nosso Deus, ele controla todas as coisas. Nós estamos nas mãos do Senhor. A Bíblia fala, entrega a tua vida, o teu caminho, confia no Senhor, e o mais ele fará. Amém, amados? Diga, a minha confiança deve ser uma confiança inabalável. Ainda que as circunstâncias, irmãos, não sejam favoráveis, como diz Abacuque no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça e os produtos do currais não haja gado, mantimento, não é? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E essa confiança que Abacuque está dizendo que ele tinha em Deus, era uma confiança que não dependia de circunstâncias. Pedro, ele estava se afogando porque ele deixou de confiar no Senhor. Quando ele tira os olhos de Jesus, significa que ele estava deixando de confiar em Jesus. Ele estava caminhando sobre as águas quando Jesus disse, vem. Enquanto a Bíblia diz, enquanto ele olhava para Jesus, ele continuava caminhando sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e olha para as circunstâncias, diz a palavra de Deus que ele começou o quê? A naufragar, a se afundar, a perecer. E quando ele olha novamente para Jesus e clama por socorro, e aí então vem a resposta, vem o livramento. Confiar no Senhor, irmão, significa isso. Não depender das circunstâncias. Não estar preso às circunstâncias. Davi estava aqui numa circunstância que nós jamais entraremos nela. Possivelmente. Mas ele olha para Deus. Ele diz, ao Senhor ergo a minha voz. Ele grita. Ergo a minha voz e clamo. E suplico ao Senhor.
com a minha voz suplico ao Senhor. Segundo lugar, irmãos, esse clamor que liberta mostra a reverência da presença de Deus. Toda pessoa que faz um clamor verdadeiro, ele reverencia a presença de Deus. Ele está consciente que ele está na presença de Deus. Às vezes nós não estamos conscientes que estamos na presença de Deus, porque nós achamos que Deus só está presente no culto. Nós achamos que Deus só está presente quando a gente está fazendo um culto na nossa casa, não é verdade? Na igreja, no monte. Mas quando a gente está só, às vezes nós pensamos que estamos desamparados. Nós pensamos que Deus não está conosco. Mas Deus está conosco, irmãos. Deus anda conosco. Então você pode falar com Deus aonde você estiver. Amém? E a hora que você quiser. Você tenha certeza disso, que Deus é o Deus onipresente. Amém? O Deus que está presente agora, aqui, Ele está no Japão, Ele está na Índia, nos Estados Unidos. Amém? Mas um anjo não. O anjo Miguel não pode estar aqui e ao mesmo tempo estar lá nos Estados Unidos. É verdade? Satanás, ele não pode estar ao mesmo tempo aí na rua, né, nessa rua aí, e ao mesmo tempo em outra rua. Não, ele manda os seus representantes, que são demônios. Ele não é onipresente, mas o nosso Deus sim. Ele é um Deus onipresente. Davi sabia disso. Veja o que diz o versículo 2. Olha só, o versículo 2 ele diz assim: derramo perante ele, aleluia. Derramo perante Ele, glória a Deus, a minha queixa, a minha oração, a minha queixa. Ele se sente injustiçado, por isso que ele fala: a minha queixa, a sua presença, exponho a minha tribulação, glória a Deus. Derramo perante Ele, na presença dEle. Olha só, irmãos, Davi estava em um lugar tremendamente desagradável. Alguém aqui já visitou a Cristolândia, né? Que se chama aí no mundo a Cracolândia, né? Alguém já visitou? Alguém conhece aqui? Eu já estive lá, irmãos, várias vezes. Eu tive o privilégio, irmãos, de cortar o cabelo de várias pessoas ali. Estou falando isso aqui agora de primeira mão, né? Eu tive o privilégio de trabalhar ali, de dirigir, de cantar louvores, né? Dirigir culto. E eu andava ali, irmãos, no meio deles ali. É um lixo humano. É um fedor, um mau cheiro terrível. Todo dia morre gente ali. Todo dia. Se você for, você precisa ir para você ver esse quadro, irmãos, que nós não conhecemos. Você vai ver um lixo. Imagine, irmãos, aquela cena de terror, né? Daquelas pessoas que saem do cemitério, que se chamam o que zumbi. Estão lembrados dessa cena, né? Aquele zumbi. É mais ou menos isso, irmãos. Sem quase nenhuma diferença. O lixo humano, o mau cheiro, fezes, urina, um mau cheiro terrível. Comidas lá estragadas às vezes, porque muitas igrejas dão lá o alimento, alguns jogam no lixo lá, e aquele fedor, fezes. Davi estava num lugar semelhante a esse. Semelhante a esse, em uma caverna chamada Caverna de Adulão. Se fosse alguns de nós, certamente a gente diria: Deus não está aqui neste lugar. Esse lugar aqui é um lixo humano. Deus só está presente porque esse era o conceito sacerdotal. Era o conceito da antiga aliança. Que Deus só se faz presente em lugares limpos. Verdade? Em lugares limpos. É claro que Deus ama a limpeza. Mas Davi estava ciente de que Deus estava ali com ele, naquele lugar. Eu sei que esse lugar aqui é um lugar desagradável. Homem nenhum, rei nenhum quer entrar neste lugar. Mas o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui. E se Ele está aqui, eu posso falar com Ele. E eu vou falar com Ele agora. Um lugar tremendamente desagradável. Mas Deus estava ali com Davi. Você pode estar onde você estiver, meu irmão, mas Deus está com você. Amém?
Olha, tenha consciência disso. A Bíblia diz ainda que os teus pais te abandonem. Eu, todavia, não te abandonarei, diz o Senhor. E Jesus disse lá, as últimas palavras de Jesus foi o quê? Eis que estou convosco alguns dias, até a consumação dos séculos. De vez em quando eu vou estar com vocês, até a consumação dos séculos. Amém? Não. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados irmãos, tenhamos essa consciência. Quando nós temos essa consciência de que Deus está de fato presente em nossa vida, nós podemos clamar a Ele, nós podemos falar com Ele. Você tem a liberdade disso. Ele está dizendo aqui, olha, versículo 2: derramo perante Ele, aleluia, a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Ele poderia dizer, eu só posso estar na presença de Deus, porque esse era o conceito da religião judaica. Deus só está presente no templo. Deus só está presente no tabernáculo. Mas Davi, ele tem uma visão mais ampla. Deus está aqui comigo. Eu estou em sua presença, aleluia. Por isso que eu posso expor as minhas tribulações. Amém, amados irmãos? O clamor que liberta é o clamor feito por aqueles que estão conscientes que estão na presença de Deus. Amados irmãos, quando nós temos essa consciência que estamos na presença de Deus, nós podemos resistir ao pecado. Há um certo temor no nosso coração. Foi o que aconteceu uma vez com um jovem, lá no Nordeste, um jovem muito crente, servo de Deus, no interior, há muitos anos atrás. Ele andava quilômetros e quilômetros para participar de um culto. Um jovem bonito, simpático, e ele estava indo para a igreja. E uma moça também muito bonita, mas uma moça muito fogosa, ela queria ter um envolvimento com aquele rapaz. E aí ela marcou o dia, e aí se encontrou com aquele rapaz. E disse, há tempo que eu estou de olho em você, eu estou apaixonada por você, eu sou totalmente sua. Se ofereceu a ele. E disse, eu quero levar você para um lugar, para que a gente possa ter uma relação íntima. E o rapaz estava sendo seduzido. E ela foi conduzindo ele para um certo matagal. E aí, ela disse assim, ele disse, não, aqui tá bom, aqui tá bom. E aí ela disse, não, aqui não, porque aqui passa gente ainda. Ele estava sendo seduzido. E aí ela disse assim, eu vou levar você para um lugar que nem Deus vai ver a gente. Quando ela falou isso, ele começou a tremer, começou a chorar. E ele disse, isso é impossível. Deus está olhando para nós agora. Então, diante disso, eu quero dizer para você que eu não vou tocar em você. Ele resistiu à tentação por causa da consciência da presença de Deus. Amados irmãos, muitas vezes nós perdemos essa consciência que estamos na presença de Deus. Por isso que a gente fala coisas que a gente não deveria falar. A gente faz coisas que não deveríamos fazer. Porque nós, às vezes, perdemos essa consciência da presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, que essa consciência da presença de Deus seja cada vez mais reavivada na nossa memória, no nosso coração, assim como estava no coração de Davi. Quando ele diz aqui, derramo perante ele, na presença dele, o clamor que liberta é o clamor feito por aqueles que estão conscientes e reverenciam a presença de Deus. Reverencie a presença de Deus aonde você estiver. Amém? Amém, amados? Terceiro lugar, o clamor que liberta mostra sinceridade e transparência. Diga comigo, o clamor que liberta mostra sinceridade e transparência. Olha só que coisa bem interessante, quando Davi diz aí nos versículos 2 e 3, olha só,
O 2, a última parte do versículo diz assim: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. É como se ele estivesse ficando nu diante de Deus. Agora veja aqui o versículo 3. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, conheces o meu caminho. Davi, nesse momento, está escancarando o seu coração, a sua alma para Deus. Nós também precisamos fazer isso, amados irmãos. Davi aqui ele está rasgando totalmente o seu coração, porque ninguém percebe a sua situação, o seu sofrimento. Somente o Senhor, que conhece todos os nossos recônditos da nossa alma. Deus sabe quais são as partes escuras do seu coração. Deus sabe quais são as fantasias que você tem e que ninguém sabe. Deus sabe quais são as decepções que você carrega na sua alma, no seu coração, e que ninguém sabe. Deus sabe qual é um vício pecaminoso que você tem e que ninguém sabe, mas somente você e Deus sabe. E são essas coisas, irmãos, que nós carregamos dentro de nós, que às vezes atrapalham a nossa vida. Davi, ele agora rasga o seu coração, como diz a palavra do Senhor lá em Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Amados irmãos, relacionamento com Deus é isso, é você expor para fora tudo aquilo que está incomodando a tua alma. Quantas coisas estão incomodando a tua alma, o teu coração, e você nunca colocou diante de Deus, pensando que você vai ser repreendido, pensando que você vai ser fulminado, pensando que você vai ser castigado. Não pense dessa forma, porque o nosso Deus, Ele conhece a sua estrutura. A Bíblia diz que Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós temos uma estrutura pecaminosa. Por isso Ele quer que nós o quê? Confessemos a Ele, que nós possamos abrir o nosso coração para Ele e contar as nossas decepções, as nossas íntimas, lutas que temos na nossa alma e que ninguém sabe. Foi o que aconteceu uma vez com um certo jovem que ele tinha vindo do homossexualismo e ele estava agora na igreja, se converteu de verdade, mas depois de alguns anos ele começou a ter recaídas, mas não recaídas de envolvimento, mas recaídas no sentido de ser totalmente seduzido. Ele começou a sentir simpatia novamente por rapazes na igreja. Mas ele entrou no templo, entrou na casa dele, aliás, e ele disse: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu ainda estou sentindo, Senhor, atração por pessoas do mesmo sexo. Senhor, tem misericórdia. Eu estou sentindo essa atração por fulano, por ciclano, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero mais esse inferno para a minha vida. Me ajuda, Senhor. Me liberta, Senhor. Ele disse que daquele dia em diante a sua vida nunca mais foi a mesma. Hoje ele é casado, pai de 3 filhos e presbítero da Assembleia de Deus lá em Recife, irmãos. Porque, irmãos, ele escancarou o seu coração. A palavra diz que a gente deve confessar para Deus. Confessar significa dizer as coisas que estão na sua alma. Porque todos nós temos alguma coisa na nossa alma que nós não queremos que ninguém saiba. Mas nós precisamos falar para Deus. Ele sabe. Porque é através dessa abertura de coração, é através dessa sinceridade e transparência de alma, de coração, que começa um processo de cura, de libertação verdadeira e genuína. Porque a libertação verdadeira começa na nossa alma, começa no nosso coração, não é no nosso corpo. Então, por isso que Davi ele está dizendo: eu derramo perante ele a minha queixa. Versículo 3: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Esmorecer o espírito é que o espírito está abalado. Tem coisas que estão abalando a alma de Davi. O clamor que liberta, irmãos, é feito por alguém que tem
um coração sincero e transparente diante de Deus. A Bíblia fala que Deus se agrada de um coração sincero, de um coração transparente. Deus não despreza. Amém, queridos? Em quarto lugar, o louvor que liberta, irmãos, revela a sua total dependência de Deus. Toda pessoa que clama a Deus verdadeiramente, ele revela a sua total dependência de Deus. Veja o que diz aqui os versículos de 3 a 5. Vamos ler aqui. O 3 diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Olha só, armadilhas. Davi estava planejando tirar a vida, Saul estava planejando tirar a vida de Davi. Ele diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. E aí ele diz: nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Estou desprezado por todos, toda a nação me desprezou. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. Aleluia. Olha só, tu és o meu refúgio. É aquilo que diz o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Amém, amados irmãos? E aí ele diz aqui, irmãos: digo, tu és o meu refúgio. Veja essa expressão: meu refúgio, meu quinhão, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, mas tu és forte. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Olha que coisa impressionante, irmãos. Ele declara a sua total dependência de Deus. Aí nós percebemos o quê? Davi, um guerreiro, um homem experimentado em guerra, um homem poderoso, cheio do Espírito Santo, mas ele reconhece que existiam pessoas mais poderosas do que ele. Mas ele também reconhece que existia um mais poderoso do que os poderosos da terra, que era o Deus Todo-Poderoso. Ele reconhece que depende totalmente de Deus. Irmãos, aqui está o caminho da vitória. Reconhecermos que nós não somos absolutamente nada sem Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada significa nada. Nós dependemos totalmente de Deus. Isso é o que significa ser humilde de espírito. Reconhecermos que precisamos totalmente de Deus. Que nós somos o que somos hoje. Não somos nada, mas o que somos hoje, somos por causa da graça de Deus. Somos por causa do amor de Deus. Somos por causa da misericórdia de Deus. Você em si mesmo não é nada. Nós não somos absolutamente nada. Nós somos como vermes, como diz Isaías. Mas nós somos o que somos pela graça de Deus. Nós em Cristo Jesus é que somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus é que nós nos identificamos como vencedores, como poderosos, como guerreiros, como gigantes. Amém? Sem Jesus nós somos nanicos, somos derrotados, menores do que uma formiga, impotentes. Mas com o Senhor eu transponho barreiras e salto muralhas. Diga aleluia. Amém, amados irmãos? Perceba a humildade de Davi. O clamor que liberta é feito por alguém que declara a sua total dependência de Deus. Você depende de Deus. Você não depende apenas da sua intelectualidade. Você não depende das suas finanças. Você não depende da herança que você tem ou vai obter. Você não depende do governo. Você não depende do patrão. Você não depende de Donald Trump. Você depende de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Ele é a nossa fonte, Ele é o nosso refúgio. Amém? Louvado seja Deus. E concluindo, o louvor que liberta tem propósitos definidos. Diga comigo, o clamor que liberta. Eu estou dando louvor, né? O clamor que liberta
tem propósitos definidos. Veja o que diz o versículo 7. Quando ele fala sobre a palavra prisão, é uma metáfora para a solidão, desespero, né? Olha só o que ele diz aqui. Tira a minha alma do cárcere. Esse para aí quer dizer um propósito. Para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Olha, está dizendo que se Deus age em resposta, irmãos, então o louvor, o testemunho, certamente, libertação vai acontecer na sua vida. Ele está dizendo, tira a minha alma do cárcere. Olha só, ele está dizendo, ele não está dizendo, tira o meu corpo, tira a minha alma. Porque a alma de Davi estava presa a alguma coisa. Estava presa. Algumas decepções, alguns amigos, alguns que se diziam amigos de Davi, traíram Davi. O próprio filho. Mas Davi está dizendo, mais na frente ele revela isso, o filho traiu Davi, mas aí já é outro contexto aqui. Mas Davi está dizendo aqui, tira a minha alma do cárcere. Quem sabe alguém precisa fazer esse clamor? Alguém que está aqui, mas a sua alma está presa a alguma coisa na sua vida. Algum fato histórico, alguma coisa que aconteceu na sua história, que ainda hoje influencia a sua vida. De vez em quando quando se lembra desse fato, dessa experiência desagradável, você se descontrola. Por exemplo, você que foi noiva ou noivo de uma pessoa, estava tudo certinho para casar, essa pessoa era o sonho da sua vida. Você sonhava casar com essa pessoa. Mas de repente, faltando alguns dias, alguns meses, essa pessoa chegou para você e disse, eu não amo você, eu amo outra pessoa, e por causa disso eu não vou me casar com você. E você carrega esse trauma até hoje. Você até é casada, mas de vez em quando você está andando aí nas ruas, e quando você se encontra com aquela pessoa, teu coração bate, você fica fora de si, você fica nervosa ou nervoso. Isso pode significar que a sua alma ainda está presa. Você precisa de uma libertação da alma. Você, quando se lembra de uma experiência trágica que você teve com algum parente, não é verdade? E você, quando se lembra daquela experiência, você tem dificuldade de ir mais adiante no relacionamento com Deus, porque aquilo até hoje está ferindo o teu coração. É uma ferida que ainda está na sua alma, no seu coração. É como, por exemplo, o pastor, o irmão, o diácono Beneval, ele me conhece há anos, e eu tive uma experiência desagradável na minha história. Ele conhece. E de repente ele chega para mim e diz, ô Ademir, você está lembrado daquele ano que aconteceu isso contigo? Aí eu digo assim para ele, olha, por favor, se você é meu amigo, Beneval, não toca nesse assunto. Eu me altero, eu elevo minha voz, eu me descontrolo. Essa minha atitude revela que eu tenho uma ferida na minha alma. Revela que a minha alma está presa a alguma coisa. Porque não deveria ser essa atitude minha. Deveria dizer, é verdade, irmãos. Aconteceu isso comigo, Beneval. Mas graças a Deus, pela graça do Senhor, eu venci. Aleluia. Essa deveria ser a atitude correta de quem tem um coração curado. Tem muita gente boa, maravilhosa dentro da igreja, mas com a alma ferida, precisando fazer o clamor que Davi fez. Tira a minha alma do cárcere. Tira a minha alma do cárcere. É uma situação que você deixou na cidade que você nasceu, na cidade que você morava, e a situação está até hoje lá, sem ser resolvida. E você não pode ir lá, porque se você for, você vai ter algumas dificuldades, alguns desconfortos, e você prefere não ir. Você prefere não tocar no assunto, não toca nesse assunto,
Se você é meu amigo, não toca mais nesse assunto. Quando você tem esse tipo de atitude, é porque a tua alma está enferma. A tua alma está presa a alguma coisa. E eu quero dizer para você que o nosso médico, o nosso libertador, Jesus Cristo, que disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não consegue perdoar o seu marido porque ele pisou na bola. De vez em quando você está lançando no rosto dele. Você não consegue perdoar o seu filho ou a sua filha porque pisou na bola, deixou de cumprir sua promessa. E agora o seu relacionamento com o seu filho, com sua filha, está agora limitado. Você não tem mais aquele amor, aquele carinho que você tinha para com o seu filho. Isso significa que a sua alma está presa. A sua alma está encarcerada. Tem muita gente boa e maravilhosa, com um corpo livre, um corpo esbelte, mas uma alma raquítica, uma alma cancerosa, corpo com a saúde nota 10, mas a alma está com câncer, está com pereba na alma. E eu quero te dizer que hoje é a noite da tua cura.